Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar juntos a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 14. Deus ama quem doa com alegria. Nessa primeira semana de Advento, escolhemos viver a partilha com os pobres. Nas próximas, aprofundaremos a oração e o jejum. Esse tripé nos ajudará a nos preparar bem para o Natal. A Missão Belém nasceu para continuar o mistério de Belém. Jesus que nasce pobre no meio dos pobres. Não há como fazer parte da Missão Belém sem partilhar o pouco que temos com os pobres. Deus ama quem doa com alegria. Somente partilhando poderemos sentir quanto Deus nos ama. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, é bom lembrar: quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem doa com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma obra boa. Como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, tornando-vos ricos em tudo, podereis praticar toda espécie de liberalidade, que por vosso intermédio resultará em ação de graças a Deus. Com efeito, esta ajuda comunitária não só provê as necessidades dos santos, mas também faz que se multipliquem as ações de graças a Deus. Apreciando a validade desta ajuda, eles glorificarão a Deus por vossa obediência na profissão do Evangelho de Cristo, e pela generosidade da vossa partilha com eles e com todos. E por suas orações mostrarão a grande afeição que têm por vós, por causa da graça transbordante que Deus vos concedeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É bom lembrar: quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido no seu coração, sem pesar nem constrangimento, porque Deus ama quem doa com alegria. Esse é o início da nossa semana da partilha, e queremos partir olhando o exemplo de São Paulo. Com estas palavras que acabamos de ouvir, Paulo estava convidando as suas comunidades para uma grande coleta em favor dos pobres de Jerusalém, que tinha perdido tudo por causa das perseguições. Esta coleta foi feita com grande cuidado, de maneira cuidadosa. Assim São Paulo explica no final da carta aos Coríntios: quanto à coleta em benefício dos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. Quando chegar, enviarei com uma carta os que tiverdes escolhidos para levar a Jerusalém a vossa oferta. Essa coleta foi algo de muito sério e sistemático. Nesse tempo, São Paulo teve boas surpresas. Percebeu que os mais pobres partilhavam mais que os ricos. Ouça o que fala a segunda carta aos Coríntios, um pouco antes do trecho que hoje meditamos. Desejamos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia.
Em meio às tantas tribulações com que foram provadas, transbordaram generosamente os tesouros de sua partilha e doaram com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza. Sou testemunha de que, segundo as suas forças e até além dessas forças, contribuíram espontaneamente e nos pediam com muita insistência o favor de poderem se associar neste socorro destinado aos irmãos, e ultrapassaram nossas expectativas. A Macedônia era uma região muito pobre e humilde, e São Paulo ficou fortemente atingido vendo o entusiasmo destes pobres em recolher esmolas para seus irmãos pobres de Jerusalém. São Paulo depois continua assim, sempre escrevendo aos Coríntios: Vós vos distinguis em tudo, na fé, na eloquência, no conhecimento, no zelo de todo gênero e no afeto para conosco. Cuidai de ser notáveis também nesta obra de partilha. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por nós, a fim de nos enriquecer com sua pobreza. Aqui vos dou apenas um conselho, isso vos convém. Há um ano fostes os primeiros, não só a iniciar esta obra de coleta, mas mesmo os primeiros a sugeri-la. Agora, pois, levai a termo a obra, para que, como houve prontidão em querer, assim também haja para concluir segundo as vossas posses. Não se trata de aliviar os outros fazendo-vos sofrer penúria, mas sim que haja igualdade entre vós. Nas atuais circunstâncias, vossa abundância supra a indigência daqueles, para que, por seu turno, a abundância deles venha a suprir a vossa indigência. Assim reinará a igualdade. Como está escrito, o que colheu muito não teve sobra, e o que colheu pouco não teve falta. Um pouco depois desse trecho, vem o convite que hoje meditamos. Quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Sim, Deus ama quem doa com alegria, porque quem não doa não tem Deus no seu coração. Vocês se lembram da primeira carta de São João? Quem possuir bens deste mundo, fosse até um grão de feijão, e perceber que o seu irmão passa necessidade, mas lhe fechar o coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. É muito claro, irmãos, que a partilha é a condição para Deus entrar no coração de uma pessoa. Quem não partilha generosamente, deixa a porta trancada para Deus, e Ele não pode entrar. Deus ama quem doa com alegria, não porque faz preferência de pessoas, mas porque a pessoa que não dá aos pobres se fecha automaticamente a Deus também, impede ao amor de Deus de entrar nela. O nosso coração tem uma só porta. Quem fecha esta porta aos pobres, a fecha também para Deus. Esta é a realidade. Papa Bento XVI diz que a opção preferencial pelos pobres é uma opção cristológica, porque não encontraremos Cristo em outro lugar a não ser nos pobres. Cristo, de rico que era, se fez pobre. Portanto, quem ama a Cristo, ama o pobre também e se torna pobre como Cristo. São João Crisóstomo o explica muito bem. Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm de vestir. Nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez.
Palavras que devem ter ressoado como um trovão, frente a uma sociedade dada ao luxo e a um clero, por vezes, acostumado às regalias do império, como nos afirmam os historiadores. E nós podemos aplicar essas palavras olhando para o nosso Haiti, por exemplo, onde as crianças comem biscoito de barro em cima de um lixão, porque nem sabem o que é comida de verdade. E assim continua São João Crisóstomo, grande padre da Igreja. Aquele que disse, isto é o meu corpo, confirmando o fato com a sua palavra, também afirmou, viste-me com fome e não me deste de comer. E ainda, quantas vezes o recusastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o recusaste. No templo, o corpo de Cristo não precisa de mantos, mas de vidas puras. Mas, na pessoa do pobre, ele precisa de todo o nosso cuidado. De que serviria, afinal, adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro, se ele morre de fome na pessoa do pobre? Olha que forte o que diz São João Crisóstomo. De que serviria, afinal, adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro, se ele morre de fome na pessoa do pobre? Primeiro dá de comer a quem tem fome, e depois se embeleza a mesa do altar com que sobra. Queres oferecer-lhe um cálice de ouro e não és capaz de lhe dar um copo de água no pobre? De que serviria cobrir o seu altar com toalhas bordadas a ouro, se lhe recusas a roupa de que precisa para vestir no pobre? E continua São João Crisóstomo. Deus não precisa de vasos de ouro, mas de almas de ouro. Ele é claro neste excelso parágrafo. Honra-o tu com a honra prescrita em lei, distribuindo tua fortuna com os pobres. É assim que se honra Cristo. Portanto, honrar Cristo no pobre significa não crucificá-lo com as nossas injustiças, ganância ou omissão. Significa possibilitar-lhe o essencial para viver, respeitando-o e tratando-o como um irmão, uma irmã, com sentimentos de compaixão e benignidade. Essas fortes palavras de São João Crisóstomo nos explicam por que Deus ama quem doa com alegria. A partir de hoje, irmãos, iniciamos a nossa reflexão sobre a partilha e enviamos junto com esse diário uma página de link que nos facilita a partilha. A Missão Belém foi chamada por Deus de maneira especial a amá-lo nos pobres. E dói o coração quando vemos os nossos vozinhos recolhidos da rua não ter um agasalho, não ter uma camiseta decente. Dói o coração quando chega um irmão de rua na nossa casa com roupa imunda, cheio de muquirana, e não temos uma calça, uma blusa para lhe oferecer. Se você sentir no teu coração o desejo de doar e partilhar, pode utilizar este folder interativo que vem junto com o diário. Mas vamos agora ouvir de novo a palavra que Jesus nos envia. Irmãos, é bom lembrar: quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem doa com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma obra boa. Como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, tornando-vos ricos em tudo, podereis praticar toda espécie de liberalidade, que por vosso intermédio resultará em ação de graças a Deus. Com efeito, esta ajuda comunitária
não só provê as necessidades dos santos, mas também faz que se multipliquem as ações de graças a Deus. Apreciando a validade desta ajuda, eles glorificarão a Deus por vossa obediência na profissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade da vossa partilha com eles e com todos. E por suas orações mostrarão a grande afeição que têm por vós, por causa da graça transbordante que Deus vos concedeu. Vamos agora sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração. Vamos nesse momento escolher o nosso propósito que nos prepare à partilha. Podemos também olhar para o folder e pensar o que podemos fazer. Deus ama quem doa com alegria. Paz e alegria a todos. Como o amor de Deus habita em quem se fecha ao pobre, paz e alegria a todos.